paz do Senhor! Tias e tios do Pequeno Galileu, vamos para mais um vídeo de Libras, né, Davi? Continuando os parâmetros de Libras, não é isso? Do vídeo passado foi a configuração de mão, ou CM. E hoje nós vamos dar continuidade aos parâmetros de Libras. São 5 parâmetros, né, Davi? Nós já falamos da configuração de mão, hoje nós vamos falar de pontos de articulação e depois de movimento. Vamos lá, sem demora? Então, o que é o ponto de articulação? O nome já fala. É o ponto do nosso corpo que a mão configurada, a mão dominante configurada, tem que encostar para representar um sinal em Libras. Por exemplo, desculpa, qual é a configuração de mão? Y, não é isso? O ponto de articulação para eu representar o sinal desculpa é onde, Davi? No queixo. Quando eu encosto aqui no queixo, eu estou representando o sinal de desculpa em Libras. E quando com a mesma mão configurada em Y, quando eu mudo o ponto de articulação, por exemplo, no nariz, esse sinal é azar. Então, quando a gente muda o ponto de articulação, a gente muda o sinal. Então, é importante a gente saber aonde a configuração de mão, né? Onde a mão configurada, ela vai encostar no nosso corpo para representar um sinal, tá bom? Agora vamos para o outro parâmetro, que é movimento, não é isso, Davi? Então, o nome já fala, né? Movimento. Tem sinais que precisam de movimento e tem sinais que não precisam de movimento. Esse mesmo que a gente acabou de fazer, que é desculpa ou azar, não precisa de movimento. Eu preciso só de encostar, né, em algum ponto do corpo. Então, ele tem a configuração de mão e o ponto de articulação, tá certo? Agora, tem sinais que precisam de movimento. Por exemplo, trabalhar. Configuração de mão é o quê? Em L, é as duas mãos, não é isso? E o movimento é, eu deito, né, para frente e para trás, certo? Esse sinal, trabalhar, o ponto de articulação dele é neutro. O que significa isso, ponto de articulação neutro? Que não encosta no corpo. Não encosta no nosso corpo, certo? Ele tem um movimento, mas o ponto de articulação dele é neutro, não encosta no nosso corpo. Você pode fazer assim também. E às vezes trabalhar também pode ser feito assim, certo? Outra configuração de mão, um sinal que é a configuração de mão em L. Isso, ter. O ponto de articulação é aqui, né? Encosta aqui. Não tem movimento, certo? Então, é ter, tenho. Agora, a mesma configuração de mão. O ponto de articulação no queixo. E o movimento assim, isso igual o Davi tá fazendo aí, para frente e para trás, significa água. Então, o sinal de água, configuração de mão em L, ponto de articulação no queixo, e movimento, para frente e para trás. Se eu não fizer o movimento, muda o sinal, não é água, certo? Certinho, gente? Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos nós. A paz do Senhor!